So, let's start our class number 13. Vamos começar a nossa aula número 13. A nossa aula de hoje nós vamos aprender um verbo novo. É o verbo to have. Que verbo é esse? Já que na aula de ontem nós estudamos a segunda parte dos possessivos, hoje nós vamos aprender o verbo que indica posse. Então é o verbo ter. Esse é o verbo ter no inglês. Como eu já expliquei nas primeiras aulas, esse to aqui na frente é só para mostrar que o verbo está no infinitivo. Quando a gente for colocar ele agora aqui nas frases, nós vamos tirar esse to, porque nas frases que a gente vai utilizar, não precisa ele estar nessa forma base do verbo. Nós vamos utilizar as outras formas dele. E quais formas são essas, Bruna? Nós vamos utilizar, vendo esse verbo, nós vamos utilizar duas formas, que vai depender aí de cada pessoa que vai estar na frase. Então, vai depender aí dos pronomes que nós vimos anteriormente. Então, para os pronomes I, you, tanto singular quanto plural, we e they, nós vamos utilizar have, que é simplesmente o verbo sem esse to na frente. Agora, quando na minha frase tiver he, she, it, nós vamos utilizar uma segunda forma, que é o has. Então, essas são as duas formas que vamos utilizar. Então, se eu estiver falando que eu tenho algo, eu vou falar I have. Se eu for contar algo que você tem, you have. Agora, se eu estiver falando algo que a Maria tem, Maria seria she. Então, Maria has ou she has. Então, a gente pega os pronomes emprestados aí só para ver em qual situação que vai encaixar cada formato aí do mesmo verbo. Então, isso aí é só uma conjugação do verbo, é a forma que a gente vai utilizar para cada pessoa. Só temos essas duas formas, então é bem simples, bem melhor do que no português. Então, vamos ver alguns exemplos de frases, como que fica isso exatamente. Então, nós vimos nas aulas passadas os membros de família, né? Então, vamos supor aí que vocês estão me contando quantas irmãs ou irmãos vocês têm. Então, você vai utilizar, né? Você contando I seria I have. Se eu vou contar de uma outra pessoa, como eu disse, né? Dei o exemplo aí da Maria, ficaria assim: Maria has two sisters. Maria has two sisters. Agora, eu vou usar isso só para membros de família? Claro que não. Esse verbo have, ter, ele indica posse de qualquer coisa. Aqui nós utilizamos o verbo ter para indicar uma relação de posse, né? Que é uma relação familiar. Então, Maria tem duas irmãs. Maria has two sisters. Mas pode ser objeto, pode ser qualquer coisa que esteja na posse de alguém. Então, se nós colocarmos aqui, por exemplo, Carlos and Eduarda. Aí agora são duas pessoas, né? Essas duas pessoas aí seria they, eles, Carlos e a Eduarda. Então, nós vamos usar have.
Carlos and Eduarda have one son. Um filho. Eles têm apenas um filho. Então, Carlos and Eduarda have one son. Mas eles têm em casa 2 carros. Posso usar da mesma forma, porque é posse do mesmo jeito. Então, Carlos and Eduarda, they have 2 cars. Então, nós vamos utilizar esse verbo, essas formas de verbo, have ou has, para indicar posse de qualquer coisa. Relação com alguém, seja relação familiar, de amizade, de trabalho, objeto ou coisas abstratas, né? Por exemplo, eu posso falar que eu tenho um trabalho. I have a job. Eu tenho um trabalho. Então, o trabalho é algo abstrato, né? O sentido aí da palavra. Mas eu vou usar have do mesmo jeito, porque está sob a minha posse, é meu. Além disso, essas relações que a gente trabalha também é algo abstrato, não é algo que eu vou pegar na relação entre irmãs, não existe isso. E a pessoa em si, ela não é minha, né? A relação com essa pessoa que eu considero minha posse, não a pessoa, tá certo? Então, esses aí são alguns exemplos. Vamos ver mais alguns. Quando vocês estiverem estudando aí, eu quero que vocês contem pra mim a seguinte frase. Quero que vocês me contem quantos sisters and brothers vocês têm. Mas eu vou ensinar a pergunta antes para vocês colocarem aí nos comentários para mim. Então, vou dar aqui mais alguns exemplos para a gente ver depois a pergunta em si. Outro exemplo. Nós. We have 21 English classes. We have 21. Que número é esse? 21 English classes. Nós temos 21 aulas de inglês. Então, lembrando aí do Experimente 21. Hoje é a nossa class number 13, número 13, mas ainda temos mais algumas até chegar na 21ª. We have 21 English classes. Então, algo abstrato também o sentido da palavra, mas usamos o have do mesmo jeito. Se fosse alguém que tem aí, agora não vai ser English classes, vai ser aulas no geral. Alguém que tem aí aulas na faculdade. Então, John has, porque agora é John, he, então nós temos que usar a segunda forma do verbo, né? Então, para John, usamos has. John has 80 classes this semester. This semester. Esse semestre. John has 80 classes this semester. Então, ele tem 80 aulas esse semestre. Então, aulas de quê? Aí é variado, né? Num curso aí de uma faculdade ou algum outro tipo de curso variado, né? Vão ter aulas variadas, né? Temas diferentes das aulas. Diferente da gente aqui que são só English classes, específico para inglês. Então, para aulas também podemos utilizar esse verbo have normalmente.
Vocês podem contar para alguém, se vocês quiserem contar. I have a good teacher. Então contem aí para os amigos, para os familiares. I have a good teacher. Gente, nós vamos ter aí um barulho alto porque eu moro perto de uma linha de trem. Já falei isso aqui em outras lives. E o trem vai passar aqui agora, então ele vai ter uma buzina. Então se vocês ouvirem aí um barulho estranho, preocupa não, que é a buzina do trem. Mineiro fala trem tudo, né? Mas agora eu tô falando do trem mesmo, a locomotiva, tá? Então não preocupem aí com o barulho. Se precisar, eu dou uma pausazinha, mas é rapidinho, são alguns segundos apenas. Então contem, aproveitando aí, então contem para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, essa frase aqui, I have a good teacher. Contem aí o quanto está sendo bom as aulas aqui comigo. Vamos dar continuidade, né? Bye bye, train. Então, tchau aí pro trem. Vamos continuar. Então, o verbo have, ter, indica qualquer tipo de relação de posse, seja com objeto, algo abstrato, uma relação, não tem problema. E aí, se eu quiser fazer uma pergunta para vocês em relação a alguma quantidade de algo que vocês têm. Então, nós vamos utilizar mais uma WH question para fazer uma pergunta. Teremos mais uma palavrinha de pergunta. Eu já ensinei algumas nas aulas anteriores, né? Nós já vimos 4, se eu não me engano. Então, se você não viu, vai lá no YouTube depois assistir essas aulas para você ter mais vocabulário aí nas suas falas, nos seus diálogos, no seu aprendizado. Então, nós vamos aprender mais uma hoje que está relacionada à quantidade. Então, a WH question é a how many. Então, agora é uma expressão. Eita. How many. As duas palavrinhas juntas significa quantos. Então, é para saber quantities, quantidades de algo. Então, eu vou perguntar agora para vocês. How many sisters and brothers do you have? How many do you have? Quantas irmãs e irmãos você tem? How many sisters and brothers do you have? Então eu quero que vocês respondam aí para mim nos comentários a quantidade de irmãs e irmãos que vocês têm. Para a gente retomar aí também as aulas passadas, porque nós já vimos sisters and brothers lá na aula de family members, os membros da família. Então a gente vai retomando aí para sempre estar fresco na memória o vocabulário que a gente aprendeu. Então eu quero que vocês contem aí para mim nos comentários. Quem tá ao vivo pode colocar aí e quem tá vendo gravado coloca nos comentários aí também. Vocês vão responder, né, utilizando esse I have. Então, I have. E aí vão me contar a quantidade de sisters and brothers que vocês têm. Eu vou aproveitar e vou ensinar uma expressão para vocês respondendo essa pergunta na minha situação. Então, no meu caso, I have no sisters and brothers. No. Or brothers. I have no sisters or brothers. Eu não tenho irmãs ou irmãs. Então, se alguém estiver nessa mesma situação que eu,
pode usar a seguinte expressão. Vou até colocar de outra cor aqui, porque não tem a ver com have em si. I am an only child. Essa expressão é para contar que eu sou filha ou filho único. Então, no meu caso, I am an only child. Eu sou filha única. Esse child é criança. Mas nesse caso aqui não importa, né? Eu não sou criança mais, já faz um bom tempinho, mas a expressão é a mesma, né? Então, é questão aí de expressão idiomática. Esquece o sentido literal dessa palavra e utilizamos para indicar quem é filho único ou filha única. Então, se tiver alguém aí que tá na mesma situação, I have no sisters or brothers, pode contar que I am an only child. E child, criança, é uma palavra unissex, né? Então, conta aí para filho único ou filha única. Então, contem aí para mim nos comentários. Se vocês têm irmãs e irmãos, contem a quantidade. I have 2 brothers and 1 sister. I have 1 sister, etc. Contem para mim a quantidade. Or, if you are an only child, tell me too. Se você é filho único também, me conte aí. E essa perguntinha aí com how many, nós vamos utilizar para outras coisas também, né? Como o have, ele é usado para objetos físicos ou abstratos, né? Situações abstratas, o how many também é. Então, toda vez que eu quiser perguntar a quantidade de algo para alguém, nós vamos usar o how many. Então, lembrando aí, how many significa quantos. Então, tem relação aí à quantidade. Se eu quiser perguntar quantos carros você tem, how many cars do you have? Se eu perguntar para você que está estudando, fazendo algum curso, fazendo as aulas de inglês aqui comigo, vou perguntar quantas aulas você tem. How many classes do you have? Então, eu posso perguntar sobre membros da família, em relação à amizade, né? Quantos amigos? Posso perguntar sobre objetos ou situações abstratas como classes. Então, podemos usar aí para perguntar a quantidade de qualquer coisa para alguém. Toda vez que a gente usar o how many com o have, aí eu quero saber a quantidade de alguma coisa que você tem ou que alguém tem. Mas, se eu não usar o have, eu posso ter a mesma pergunta do how many, mas para outras situações. Então, eu posso perguntar quantas laranjas tem em casa? Posso perguntar sem usar esse have. Então, tem outras situações que nós vamos usar esse how many também, que nós vamos ver mais pra frente. Vamos ter uma aula aí para retomar esse how many. Então, para a gente finalizar aí, vamos só concluir o que nós vimos hoje, para ficar mais fácil para quando vocês forem estudar os materiais complementares que eu vou deixar hoje em relação a essa aula. Vou colocar alguns exemplos de frases, diálogos, para vocês terem condições de praticar e estudar esse tema de hoje. Então, só fazer um resuminho aqui para vocês, para ficar mais fácil na hora de estudar. Então, nós acabamos de ver aqui o how many, que significa quantos, no plural mesmo, tá? Então, o significado dele é no plural. Quantos? Esse how many é uma WH question,
né? Então é uma palavrinha de pergunta, como as outras que nós já vimos. Então ela serve para a gente utilizar em uma information question, uma pergunta de informação, uma pergunta em que eu quero obter alguma informação. Não tem como você me perguntar usando how many ou alguma outra palavrinha de pergunta. Eu não posso responder com yes, no, maybe. Não tem essas opções. A opção que eu tenho é te dar a informação que está sendo pedida. Então aqui com how many, a informação que queremos é de quantidade. Quantos de alguma coisa. E vemos o verbo to have, que tem duas formas. Então, a primeira forma é simplesmente have, que nós vamos utilizar quando na frase eu quero dizer quem tem, né? Quem que tem alguma coisa. Esse quem vai ser I, you, we ou they. Se for uma dessas pessoas na frase, eu vou utilizar o have. Esse they aqui não precisa ser exatamente só o pronome. Eu posso falar na frase nome de 2, 3, 4 pessoas, não tem problema. Eu vou utilizar o have do mesmo jeito, porque o they, ele substitui, né? Significa eles ou elas. Então, se eu tiver nomes de pessoas, é plural, é they. Então, também utilizamos have. Não precisa ter só o pronome para a gente saber que é have. E a segunda forma, a mesma coisa. A segunda forma é o has. Nós utilizamos para as seguintes pessoas. He, she ou it. Então, toda vez que a pessoa que eu vou falar que tem algo for he, she ou it, eu vou usar a forma do verbo has. Só tem essas duas formas, é bem simples. Aqui, mesma coisa do they. O he significa ele, o she significa ela, o it, ele ou ela para tudo que não for pessoa. Então, he substitui nomes de homens. Então, toda vez que for ele, eu vou usar has. Independente se tá o pronome he, ele, ou se tem o nome de algum homem na frase. Vai ser has. She, a mesma coisa. Significa ela. Então, substitui nomes de mulheres, né? Porque eu só posso usar he e she para pessoas. Então, she substitui nome de mulheres. Mas se tiver na frase o nome de uma mulher ou o pronome she, vamos usar has. E o it, ele é um ele ou ela que substitui nome de qualquer coisa que não for pessoa. Nome de objeto, nome de lugar, nome de animal, nome de algum evento, fenômeno natural. Tudo que não for pessoa, eu posso substituir o nome por it. Então, se for o nome de um lugar, o nome de um animal ou o pronome it, vamos utilizar has, do mesmo jeito. E o they, ele é o plural de todos esses. Então, toda vez que for nome de duas pessoas ou mais, nome de 2 lugares ou mais, nome de 2 animais ou mais, vamos usar o they para substituir ao invés desses aqui. Então, esses é só singular. Esse que é o plural. Então, por isso tem a diferença. Quando for plural de nomes, eu vou usar have. Quando os nomes estiverem no singular, tiver só um, aí a gente utiliza o has, porque aí é o referente aos pronomes no singular. Então, essa foi a nossa matéria de hoje. So, this is our class number 13. Essa é a nossa aula de número 13. Amanhã teremos aula normalmente às 10 horas da manhã com um tema novo, um conteúdo novo para você aprender mais inglês. Nós vamos chegar antes do final do mês de janeiro já sabendo muito inglês. Basta você se comprometer a estudar bastante e seguir os passos e os exercícios que eu dou nas aulas. See you tomorrow in the next class. Vejo vocês amanhã na próxima aula. Have a great day. Tenham um ótimo dia. Bye bye.